Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus bondoso, misericordioso, longânimo, humildemente, Senhor, chegamos em Sua presença para falarmos, ouvirmos, meditarmos na Sua palavra. Agradecidos estamos pela noite de descanso. E agora mais uma vez, Senhor, pedimos que o Senhor tire de nós tudo que é impróprio, impuro, negativo. Tira toda a soberba da vida, todo orgulho, toda a pretensão própria, que o eu do homem saia de cena e que o Espírito Santo entre em cena, usando os nossos sentidos naturais, espirituais, todos sob o controle do Senhor. Abençoe a nós aqui em Ourinhos, abençoe as transmissões. Pedimos essa bênção, todas essas bênçãos, com perdão dos nossos pecados. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês nesta manhã. Nós somos seres limitados, né? Por mais que você programa, né, alguma coisa, Deus sabe tudo, né? Próximo minuto, daqui 10 minutos, daqui 1 hora. Então, o Senhor sabe, né? Todas as coisas. E Ele tem nos abençoado. Tem te abençoado? Amém. Nós já estivemos ontem em culto, né? Em óleo. E Ele nos abençoou. Hoje à noite nós estaremos em culto, ceia aí em Lençóis Paulista. Na quarta-feira estaremos aí em Bauru. E terça-feira é ceia na cidade de Avaré. Então, nosso abraço aí a todos vocês, que forma esta unidade, né? A unidade é a igreja que está em Bauru, Botucatu, são igrejas, né? Lençóis Paulista, a igreja que está em Óleo, que está em Santa Cruz do Rio Pardo. Então, Deus abençoe todos vocês aí. Irmãos, né, e familiares, aí em Agudos, irmão Eliseu, irmã Adriana, irmão João Vitor, também a irmã Nina, irmão Gerson Martins, irmão Ayrton Andrade Família, em Avaré, irmão Valdir Andrade, irmã Senise, em Bauru, irmã Abigail, em Bauru, irmão Moisés e irmã Odete Dalmédio, em Genebra, na Suíça, irmã Neuceia, irmã Ianha, Sara, em Birarema, Manquésia, Everlin e Emanuele, em Jaú, irmão João Moreira, irmã Romilda, irmão Ayrton Moreira, em Pardinho, irmã Nina,
e também irmão Josafá e a irmã Terezinha. Pederneiras, irmã Rosa e irmão Clóvis. Piraju, irmã Daiane, irmão Oséias, José Felipe. São José dos Campos, a irmã Débora e a irmã Fátima. Amém? Deus abençoe todos vocês, né? Que usufrui, né, deste sistema do culto. Você que valoriza. Todos nós temos dificuldades. Mas quando você valoriza uma coisa, você luta por aquilo. Quando você não valoriza, primeira coisinha, você troca aquilo por outra coisa. O tempo tem que ser preenchido. Todo o tempo nosso é preenchido. Você nunca fica sem preencher o tempo. Como agora, nós temos um tempo da vida nossa. Está passando, né? Minutos, horas. Nós estamos preenchendo com o culto, né? E nós separamos esse tempo para isso, principalmente domingo de manhã. É tão importante o domingo de manhã, as famílias, os filhos que são criados, usufruindo das escolas dominicais, quer seja presente ou através da internet. A constituição da família vai ser diferente. Os filhos, os namoros, os casamentos, vai ser diferente. Por causa da valorização. Porque nós valorizamos aquilo que o irmão Brana valoriza. O que Deus valoriza. Então você luta por aquilo que você valoriza, né? Nem todos têm essa revelação. Às vezes nós temos igrejas nossas que tem 2, 3 cultos por semana. A pessoa não comparece nenhum culto. Está enchendo aquele tempo com o quê? Com alguma coisa. Claro que existem justificativas, mas a justificativa é aquela que o Espírito Santo aceita. Às vezes eu entendo, você entende, eu também aceito, né? Mas eu quero saber se o Espírito Santo aceitou aquela justificativa. Abençoe esse tempo, que nós vamos estar juntos aqui, né? Amém? Irmão Rogério, aí tem a participação dos jovenzinhos aí. Eu recebi um e-mail esses dias atrás da Gravações A Voz de Deus, informando sobre o site, né? O site www.brana.org. É o site que você tem contato com o irmão Brana, o material do irmão Brana. E eles nos informaram que agora o site está em português. Então você pode acessar ali, brana.org. Tem lá, né? Você às vezes abre a página em inglês, mas tem um lugarzinho em cima que você escolhe o idioma, clica em português. Tem tudo em português, né? Eu fiz uma visita ali, dei uma olhadinha, principalmente na parte que eles separam de louvores, de hinos que o irmão Brana gostava de cantar, e hinos solados, muito bonitos, hinos cantados por diversas nações, né? Apesar das nações terem estilos diferentes, mas nenhuma delas deve ferir a mensagem, nem a Bíblia.
Não é só porque na África eles são mais animados que tudo que eles cantam lá está centralizado. Se nós formos cantar o estilo do brasileiro, nós vamos ter que entrar no caipirão arrastado mesmo, no samba de roda, porque esse é o estilo nosso, né? Então não é bem assim não, tem limites. Todos os países do mundo, seus ritmos, eles têm que cantar ou deixar de cantar em função da mensagem. Amém? Então vamos lá, Rogério. Amém. Vamos aqui então com a leitura. O Senhor é a minha força, nele confiou o meu coração, eu fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto louvarei. Aqui o Paulo. Esqueceu? Senhor meu pastor, sabe o Salmo 23? Senhor, meu pastor, não te faltará. Amém, amém. Amém. Vai cantar, Annelise? Pode sentar, Paulo. Pode sentar. Deus te abençoe. A Annelise vai cantar. Vou colocar aqui o caderno dela aqui. Aqui no mundo não tenho riquezas, sei que lá na glória tem uma mansão. Qual alma perdida em meio às pobrezas, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho lar e meu lar descola. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, eu tenho lar e meu lar descola. Muito além do sol. Assim pelo mundo eu vou caminhando, de prova cercado e de tentação. Porém Jesus Cristo, que me está provando, leva-me seguro à real mansão. Além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar e meu lar descola. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar e meu lar descola. Muito além do sol. Todas as raças e ser humano, Cristo almeja dar-lhe plena salvação. Que bela morada, que celeste plano, que está preparando na felicidade. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar e meu lar descola. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar e meu lar descola. Muito além do sol, eu tenho um lar e meu lar descola. Muito além do sol. Amém. Deus abençoe. Louvor das jovenzinhas. Temos aqui um testemunho, né?
da irmã Aparecida Garcia Prachedes Branco, prezado pastor Luiz Carlos, quero através dessa dar um testemunho. Isso foi no sábado, né? À noite, 16/4 deste mês. Estava muito mal durante o dia todo, com muitas dores no corpo, mas mesmo assim fui na igreja. Quando começou o período da voz do profeta, a mensagem doenças e aflições, então senti que meu corpo foi aliviado daquela terrível dor. Dou graças a Deus, porque mesmo sem merecer, Ele ainda me ama e me cura. Obrigado, Jesus Cristo, né? Irmã Aparecida, né? Amém, irmã? Então Deus abençoe a irmã Aparecida por mais esse testemunho. Creia, né? Ouvir diretamente na voz de irmão Brana é algo muito singular. Muitos não entenderam isso ainda. Desde que as primeiras fitas chegaram em minhas mãos, eu ainda era pastor lá no litoral, no estado de São Paulo, Caraguatatuba. Desde que elas chegaram nas minhas mãos, eu disse ao povo, agora vai ouvir o irmão Brana, né? Só faz bem, né? Tudo é uma questão de valorização. Você sempre se dedica àquilo que você valoriza. Você dedica mais tempo da sua vida naquilo que você valoriza. Você dedica mais tempo no culto naquilo que você valoriza. Por isso que o profeta diz que o mais importante do culto é a pregação da palavra. Então tem que ser dedicado nisso daí. Amém? Deus abençoe, né, irmão Moacir? Irmão Moacir, irmã Zelma, irmão Moacir me ligou, mas está aqui ainda, né? Está de mudança voltando, né, para Curitiba. Tem uma propriedade lá. E está voltando de mudança para lá, para Curitiba, ele com a irmã Zelma. E Deus abençoe, né? Vai congregar lá com o pastor Francisco, né? Quando tem uma mudança assim, a pessoa vai para um lugar, mas tem culto, tem pastor centralizado e tal. Então a gente fica feliz, né? Deus abençoe, né, irmão Machir? Pessoa especial no sentido de que a gente se conhece há muito tempo, né? Desde que nós chegamos na região, né? O Moacir, sempre essa pessoa disposta, alegre, né? Ele está dentro daquele grupo de pessoas que é difícil não gostar dele, né? Já é diferente de mim, né? Tem pessoas que é difícil não gostar dela, né? Tem outros que facinho você acaba se arranhando, né? É o perfil, o jeito, umas qualidades que se reúnem assim. Deus abençoe. Amém? Bom ter estado conosco, né? Eu disse para ele assim, irmão, eu quero que você seja feliz, né? Ou aqui ou lá. E eu não sou de segurar ninguém. Sou um pastor que quero ver a sua felicidade, né? Você está feliz aqui ou está feliz lá? Procura, você tem que estar feliz, né? Se sentindo bem, ouvindo a palavra, sendo preparado para o arrebatamento. É só isso, só que nós queremos. Tudo bem. Então Deus abençoe, né? Vamos achar. Bom, tem aqui uma pergunta que me chegou, se eu entendi certo ela, vamos ver aqui. Se eu entendi certo, né? Quem me enviou? Vamos ver aqui. Muito bem. Eu vou ler a primeira parte dela só. Querido pastor Luiz Carlos, eu sou um jovem. Tal. Sei que o senhor não gosta de responder perguntas de pessoas que não são seus membros.
porém eu tenho ouvido as suas pregações, tenho gostado muito, ouvi todas sobre casamento e divórcio. Realmente foram muito edificantes. Eu gostaria muito de sua ajuda. Por favor, te peço que o senhor responda a minha pergunta, porque é algo que me tem sido muito difícil. Bom, irmão, não é questão que eu não gosto de responder pergunta de pessoas que não são membros da minha igreja e do meu ministério. É o irmão Brana que orienta assim. Quando ele recebia pergunta de outras pessoas, ele dizia: procure o seu pastor. Então, pelo que eu entendi, o que a pessoa está dizendo é isso: não congrega comigo. Congrega comigo, tem ouvido os cultos, as pregações. E é um assunto, irmãos, que mesmo se fossem pessoas que congregassem comigo, eu pediria que viesse conversar comigo, que está ligado a casamento e divórcio. Então, se você tem essa facilidade de vir até mim conversar comigo, seria melhor. Aí você vir na igreja diferente. Mas eu vou ficar com aquilo que o profeta disse. Entendeu? Então, eu procuro não responder perguntas que sejam de campo de outros pastores. Você tem pastor. Você deve procurar o seu pastor. Agora, seu pastor não está no companheirismo, você não confia nele, não sei o que está acontecendo. Isso é muito... Nós já temos tido, quando esse canal é aberto, tem havido muito constrangimento. Nem todas as pessoas que usam corretamente. Por isso que no nosso site está escrito lá, colocar as congregações, é só um canal de acesso com o seu pastor. Com o seu pastor. Deus abençoe você, irmão, por ter nos honrado com a sua pergunta, mas a primeira ajuda minha é essa, né? Mas, se eu entendi certo, se eu não entendi, se puder me procurar para uma reunião privada, né, sobre esse assunto, seria muito mais proveitoso. Amém? Muito bem. Nós vamos falar de alguns assuntos nesta manhã e até voltarmos um pouquinho no culto de ontem à noite, que foi assim, um pouco mais de pregação, né? E a escola é um pouco diferente, a condução dela. Essa mensagem, sede. Eu quero voltar no final da leitura que nós fizemos, sendo que as demais igrejas também não estavam conectadas no sábado. E agora nós temos 5 igrejas, né? Vamos, como é que se diz? Remoer um pouquinho, né? Vamos remoer. Você sabe que uma das características da ovelha é ser ruminante. Ruminante é remoer, né? O animal que é ruminante, ele volta ao alimento e remoe aquele de novo, volta, remoe de novo. Então você deve fazer isto, né? Você chega em casa, até eu volto viajando, volto remoendo, né, algumas coisas, e isso ajuda, né? Me ajuda. Mas eu quero já deixar aqui uma orientação para os irmãos. Quando você quer remoer um assunto, você tem que remoer para você. Porque para mim fica difícil, depois de uma escola dominical, às vezes 1 hora de escola ou mais, um culto, 1 hora de culto, cansa,
a unção pesa. E às vezes o irmão chega para você, ele quer remoer o assunto, mas ele quer remoer para mim. Ele quer repetir quase tudo que eu falei. Pois é, pastor, você falou isso, falou isso, falou isso. Pois é, pastor, você falou... Ô, irmão, estou cansado. Dá um tempo. Tem tempo para todas as coisas. Você quer remoer? Está certo você remoer. Remoe para você. Entendeu? Remoe para você. Tem assuntos, irmãos, que você prega na igreja, você está debaixo da unção. Tocar naquele assunto depois, fora da unção, fica difícil até para a gente, como pastor. Fora da unção, fora do ambiente. Você está, às vezes, almoçando, viajando, algo assim, e a pessoa começa a remoer aquilo. Poxa, gente, a gente está cansado. Aquilo cumpriu um tempo, aquilo tinha uma unção, né? E a gente tem que saber administrar isso daí, né? Principalmente. Tem casos, às vezes, de pessoas que vêm me cumprimentar no púlpito. Eu acho até aqueles que fazem isso, nada contra isso, né? Tudo bem, tem pessoa que gosta de vir, nada contra isso, cumprimento o pastor ali, tudo bem. Mas vamos deixar só assim, cumprimentando, só assim, né? Tem um irmão que quer perguntar alguma coisa, quando é que vai ser o encontro, onde é que está o endereço, tem lista de hotéis, entendeu? E a pessoa quer ficar conversando a respeito da mensagem, a pessoa quer dar um testemunho para mim ali, conversando comigo ali. Irmãos, eu peço até para os diáconos, termina o culto, se alguém quer conversar comigo, me dá pelo menos 5 minutos, 10 minutos. Não tem como você virar a cabeça assim de uma hora para outra. Então eu pediria essa compreensão para os irmãos, né? É bom você remoer a mensagem, sim, mas é você que é o ruminante. Você rumina para você, eu rumino para mim. Amém? Cada coisa no seu devido lugar, para a gente aproveitar o tempo, né? O irmão Brana, numa proporção muito maior, por causa das visões, ele já tinha necessidade de sair do púlpito carregado, depois de alguns discernimentos. Billy Paul colocava ele no carro, saía com ele, rodar com ele, para ele se recompor, afastava ele. Quando Billy Paul, ele sendo uma pessoa que acompanhou o pai dele, estava na plataforma, segurava o pai dele naquela hora, a irmã Meda dizia para Billy Paul, a irmã Meda, olha só a preocupação da irmã Meda com o irmão Brana. Nós é que espiritualizamos as coisas de uma maneira desordenada. Irmão, se tem uma coisa que tem que estar em ordem, é a parte espiritual. A irmã Meda falava assim, você não deixa ele no púlpito. Então era 4, 5, um pouquinho mais de discernimento. A irmã Meda falou, você tira ele de lá. Porque não tem quando. Se deixasse. O irmão Brana chegou a entrar em depressão por causa disso. O irmão Brana chegou a entrar em estado de enfermidade por causa da dedicação dele exagerada em orar pelas pessoas e ficar em cima do púlpito. Irmão, o ser humano é o ser humano. A carcaça não aguenta. Então ele tinha que ter uma disciplina, mas quando ele estava na unção, ele não tinha um controle. Então ele dizia, você tira ele de lá, não deixa ele lá. Tanto que lá na Finlândia ele insistiu, né? Não, só mais alguns, só mais alguns, chama só mais alguns, só. Então existe uma disciplina para as coisas, né? Nós somos espirituais e somos terreais. Espirituais e terreais. Então, é bom falar das coisas espirituais, é bom falar. Mas tem tudo esse motivo, a hora, né? A hora. Eu viajo com irmãos, e às vezes vou pescar com irmãos, pode perguntar para eles. Não trata de assunto nenhum de igreja, de irmão, de nada. Não estamos lá para isso. Estamos lá para isso. A gente tem que saber separar as coisas, tem que saber respeitar isso.
e até respeitar, por exemplo, quem é o dono da conversa. Então, é claro que às vezes eu preciso tratar com alguém até fora da igreja sobre determinado assunto, determinada pessoa, preciso perguntar. Aí tem o seu lugar, né? É uma emergência. É diferente, né? Diferente. A pessoa às vezes não pensa, a pessoa pensa que tudo bem, o pastor é um servo público, mas ele tem a vida dele, ele tem família, tem negócio, tem tudo, é assim. Ele vive em função da obra para a obra, sim, mas tem uma ordem. O profeta, na casa dele, pregou uma placa no jardim, assim, ó, no jardim. Tinha uma placa lá. Se você quiser falar com o Mombrana, não venha direto aqui não, marca um horário com ele. Tem que ter disciplina. Você imagina um homem como aquele? Às vezes você está em casa, descansado ali, tá. Eu só descanso segunda-feira, só de segunda-feira, prego o resto da semana. Toco o telefone lá, irmão, pastor, será que eu escrevo isso aqui com a caneta preta ou com a caneta azul? Ô, irmão, dá licença, estou dando um exemplo, né? Irmão, eu estou com um papelzinho no chão aqui, jogo no lixo ou não jogo no lixo? Ô, irmão, irmão, murchou o pneu da bicicleta, o que eu faço? Encho aqui ou vou no posto? Ô, meu irmão, tudo tem que ter disciplina, né? Tem que ter disciplina. Eu me lembro uma vez, a gente sempre viaja, sempre viajei, toda a minha vida foi assim, né? Horário de dormir, sempre meia-noite, meia-noite e meia, 1h. Sempre sai num dia, chega no outro. Eu tive uma experiência muitos anos atrás, não foi nem nessa região, foi na outra região ainda. Mano, acho que tinha um pessoal que levantava cedo, tipo 5h da manhã. Bom, toca o telefone em casa, 5h da manhã, irmã, queria conversar comigo. Eu falei, ô meu Jesus, o que aconteceu aí? Pegou fogo na casa, chama um bombeiro. Morreu, chama a funerária. Está doente? Ora! A pessoa não tem noção dos limites dela, dos limites do outro. Não, a pessoa acha que o mundo é só dela. Não, nós vivemos socialmente. Você fica no hotel, por exemplo, umas vezes atrás que eu fiquei, 1h da manhã, precisei ligar no hotel, na portaria, que chegou um pessoal atrasado. Atrasado não, chegou madrugada, 1h da manhã, 8h, é que ficou para as algazarras, né? E no andar de cima. Ela arrastava a cadeira, arrastava a mesa, 1h da manhã, 1 e pouco. A pessoa não tem noção. Entra no hotel conversando alto, a pessoa está dormindo, gente. Gente, o mundo não é só seu. A casa não é só sua. Você tem vizinho dos dois lados, e no fundo e na frente. A sociedade é assim, a escola é assim, a igreja é assim, a vida é assim. Tem que haver ordem, conduta, disciplina, respeito, direitos. Você não pode fazer o que você quer na hora que você quer, do jeito que você quer. Você pode estar incomodando alguém. E nós não temos direito de incomodar ninguém. Amém? Então a gente tem que ter critério, né? A gente tem que ter esse critério a respeito dessas coisas aí. Eu estava na clínica Maios, aqui há não muito tempo atrás, e eu estava ali em cima em uma entrevista. Então foi dito que, falando a respeito de beber, alcoolismo, e eu lhes contei que o meu pai bebia. Mombrana contando que o pai dele bebia, né? E a pessoa disse para o profeta, perguntou, o que o fazia beber? Eu disse, eu não sei. Ele disse, é porque havia algo que ele não estava, havia algo que não estava lhe satisfazendo. E ele pensou que podia beber para tirar aquilo da sua mente. Então o ponto crucial é esse. Esse é um ponto muito importante. A pessoa foi para esse caminho
porque havia nela algo que não lhe satisfazia. Uma brecha, um buraco. E aí o inimigo veio e ofereceu: tampa ele com a bebida. Aí você pode entender, dando o exemplo da bebida, você pode abrir o leque aí, na sua vida. Satisfação e insatisfação. Não existe meia satisfação. Meia satisfação é uma insatisfação. E o profeta dizia: eu pensei isto imediatamente. Isso era realmente Deus. Era a única coisa que pode satisfazer aquela sede. Então, Deus Ele mesmo é a única coisa que pode satisfazer aquela sede e aceitar Deus. Agora, Satanás toma estas coisas, estas insatisfações. Aí é que está. E ele oferece uma compensação para aquilo. E a compensação nunca satisfaz. Ela aparentemente pode substituir, mas não funciona. Traz prejuízo. Então Satanás perverte. Se você não der aquela, se você não der aquela, quer dizer, para aquela sede, o lugar correto em sua vida, você tem uma sede de alguma coisa. O profeta diz que você nunca deseja algo que não exista. Sempre você deseja alguma coisa porque aquilo existe. Se você deseja a verdade, tem verdade. Deseja o Espírito Santo, tem o Espírito Santo. Deseja o fumo, tem fumo. Álcool, tem álcool. E assim vai. Mas sempre que há aquele desejo para suprir uma satisfação ou uma insatisfação, você tem que recorrer, preencher aquele lugar correto em sua vida. E não tem sede de tomar a coisa que Deus proveu para saciar esta sede. Porque Deus provê tudo. Nós, como cristãos, somos trino. Não somente nós, mas o ser humano é trino. Alma, corpo e espírito. Falando do cristão, alma, corpo e espírito. O profeta compara isso como um abacate. O caroço é a alma. A polpa do abacate é o espírito. A casca do abacate é o corpo, a carne. E ele fala dos canais da carne. Audição, visão, tato, paladar, olfato. Ele fala dos canais do espírito. Raciocínio, memória, imaginação, afeto. São os canais do espírito. E ele fala da alma. A alma só tem uma entrada. Ou passa fé ou dúvida. Aí ele caminha um pouco mais e diz assim: os desejos estão no espírito. Os prazeres estão na carne. Foi Deus que nos fez assim. Um desejo é uma sede. O prazer é quando a sede, o desejo, é saciado. E uma vez o desejo não sendo saciado, fica uma brecha, um buraco. Hoje, amanhã, um mês, um ano.
E o nosso inimigo está ao nosso derredor, sabendo que ali existe uma carência. Então, Deus sempre provê. Ele provê essas águas para saciar a sede. Mas o diabo vem e leva você a uma fossa estagnada do mundo. Mas o ser humano é assim. Se você não pudesse encontrar alimento, olha só. Hoje, amanhã, depois, vai apertando, né? Apertando, apertando, apertando. Você pode aguentar aí, falar, eu aguento. Um dia, uma semana. Vai indo, vai indo, vai indo. Mas para você manter a sua vida, diz o profeta, se você não pudesse encontrar alimento, você comeria da lata de lixo. Porque você tem que suprir uma necessidade, uma satisfação. Se você não pudesse encontrar água, estivesse morrendo, você beberia em qualquer tipo de tanque, porque você estaria perecendo. Então, isto é uma reação do ser humano. Você pode comer a comida da lata do lixo, come, você vai indo. Pode beber uma água de uma cisterna, água estragada. Você vai sobreviver. Só que tem uma coisa. Com o tempo aquilo te mata. Porque você está saciando um desejo com coisas erradas. Então a pessoa sacia os desejos com coisas erradas quando não tem na fonte correta, ou não há possibilidade, ou alguém está negligenciando isso. Por isso que não se brinca com a satisfação, com as necessidades, com os desejos das pessoas. Não brinca com isso. Mas vamos aqui. Creio que a Rádio Clube já entrou, Marcos? Bom dia a vocês aí da Rádio Clube de Bauru, 1160M. Você está acompanhando hoje a escola dominical transmitida aqui da cidade de Ourinhos, estado de São Paulo, né? E nosso bom dia a todos vocês, Deus os abençoe. Nós vamos junto até as 11 horas. 11 horas. Estamos falando da necessidade e buscar saciar uma necessidade. Mensagem sede. Então, se você não encontrasse alimento, você comeria do lixo. Mas tem consequência. Se você não encontrasse água, beberia de uma cisterna. Você teria consequência. É claro que, entendo uma consequência, um prejuízo, pode, nas situações, apurar responsabilidades. Por que foi fazer? Por que não fez? Por que estava lá? Por que comeu? Por que bebeu? Apurar responsabilidade. E nem sempre a responsabilidade apurada, ela é naquele momento. Ela pode vir de anos lá para trás. Que foi levando aquela pessoa,
levando aquela pessoa a isso daí. Eu me lembro, quando trabalhava em indústria, você sabe, indústria, quem tem essa experiência, eles fazem comida em larga escala, né? Grandes quantidades para milhares de pessoas, e a comida não é a mesma, né? E geralmente de segunda-feira a comida não era fácil. A gente tinha uma certa regalia para entrar e sair, né? A gente era isento de ponto, de tudo, em função da posição que a gente ocupava. Então, segunda-feira eu ligava para minha esposa: e aí, vamos sair? Primeiro te perguntava, né, para quem já tinha ido almoçar: o que tem hoje de comida? E hoje é isso, aquilo e tal. Quando eles falavam assim: hoje é bife fardado. Oh, bife fardado é terrível. Não é fácil não, hein? Conhece, irmão Clóvis, bife fardado? Não conhece bife fardado? O Toninho conhece bife fardado? Conhece? É o parmejana, né? O milanesa. É aquele bife que a carne é ruim e você esconde com a farinha. Então você empana ele, é bife empanado, né? Você empana. Você fala: hoje é bife fardado. Fala, hoje a carne é braba. Você imagina, né? Um bifão fardado de farinha, frito no óleo, né? Sei lá se é óleo 10, 20, 40, reciclado, entendeu? E você embebeda toda aquela farinha com óleo e come tudo aquilo. É um canhão aquilo, né? Uma bucha que eu vou falar. Então eu ligava para minha esposa: e aí? Vou comer aí, então pode vir. Então, tem coisas que você tem opção, mas tem coisa que você não tem. Essa é a questão. Então, existe essa natureza. Todo ser humano é feito com uma natureza. Você tem sede na sua alma, por Deus. E o profeta diz que todos os seres humanos são feitos assim, para que ninguém naquele dia do julgamento diga: eu não tive desejo de Deus, não, porque eu não tive desejo. Não, você nasceu com esse desejo. O diabo lhe ofereceu um substituto, uma compensação. O índio adora o sol, a lua, as estrelas, porque é uma compensação. Ele tem aquele vazio, tem que ser preenchido. Então, o evangélico nasce assim, o católico nasce assim, o espírita nasce assim, o que não crê em nada também nasce assim. Esse desejo pelo sobrenatural por Deus. E o inimigo oferece o substituto. Coloca nesse lugar uma religião, no outro coloca uma mulher, na outra coloca o marido, na outra coloca dinheiro, na outra coloca o materialismo, no outro coloca uma idolatria, um santo de pau, de gesso, de ferro, na outra coloca um santo homem, um papa, ou isso assim, um bispo, um pastor, uma pastora. Enche aquele vazio. Mas nós temos uma sede real por Deus e o Deus vivo. Só pode ser preenchido com a mensagem do dia. Então, isto chama-se de compensação. Mas não há desculpa. Você fará isso de alguma forma. Você pode compensar isto com a esposa, compensar com o seu carro, você pode compensar isso com outra coisa, você pode compensar isso indo na igreja. Mas isso não satisfaz aquela sede, só vir na igreja. O profeta diz: é bom vir à igreja, e da igreja ir a Cristo. É encontrar Deus, o Deus vivo, o Deus do céu, em sua alma, que satisfaz aquele desejo e sede que você anseia agora. Tem pessoa que tem anseio por Deus. O diabo vem e enche a cabeça dele de teologia. Vira um leitor, um estudante, e come mais um livro, come mais outro livro, come mais um livro, a internet agora nem se fala ainda.
Tudo bem, nada contra isto, desde que não te prejudique. Mas tem uma coisa: aquela sede que você tem por Deus só pode ser preenchida com Deus. Amém? Então não pode ter a compensação. Compensação não funciona. Voltando em alguns assuntos da escola anterior, não é bem voltando ao assunto. Nós tínhamos anotado para falar alguma coisa na escola anterior e nós não deu tempo de abordar. Mas é nessa linha aqui, sobre a insatisfação. O que precede uma queda? Um erro, uma queda. O que precede aquilo? Uma insatisfação, mais uma carência, mais uma oportunidade, uma ocasião. Pronto, queda. Por isso que não se brinca com carência. Não se brinca com insatisfação. Não se brinca com isso. O ser humano tem essas coisas em nós. Cada um de nós temos. Tem que ser preenchido. Preste atenção. Isso pode demorar, mas acontece. Com qualquer um. A queda é precedida de uma insatisfação. Pode ser por um tempo curto, médio ou longo. Mais uma carência. Até aí não está tendo tanto problema. A questão vem na ocasião. A ocasião é a compensação, é a oferta que vem para preencher aquilo. Para preencher aquilo. Então é como uma historiazinha, só para ilustrar um pouquinho, que nós vamos chegar um pouquinho aqui, mais para frente, na mensagem de Cristo é revelado em sua própria palavra, chegar um pouquinho mais no casamento. Mas já vamos aqui observar isto aqui. A pessoa pode dizer assim, olha, mas aconteceu um problema naquela família. Aconteceu um problema naquela casa. O que aconteceu? Pegou fogo. Acabou tudo. Viajando esses dias, na região nossa é muito comum ver isso, né? Principalmente agora, nessa época do ano. Vocês já ouviram? Às vezes você vê um fogo que pega no acostamento assim, ele vai lambendo tudo assim e pega no eucalipto, às vezes, e entra no eucalipto, queima tudo, entra na cana, queima tudo. Você olha para aquilo e fala, que fogaréu! Pegou fogo em tudo, queimou tudo, não sei quantos alqueires, de cana, de mato, de eucalipto, quantos alqueires que queimou, que coisa, que imensidão. Você fala, nossa, deve ter sido uns 100 homens mais ou menos para botar fogo nisso, porque é muito grande o terreno, né? Uns 100 homens mais ou menos para botar fogo nisso aí. E não foi isso. Foi uma bituca de cigarro jogada pela janela do carro no acostamento. Entendeu, irmão? Entendeu, irmão? Onde é que chega a coisa? O que uma bituca de cigarro faz? O que eu estou dizendo com isso? Esse probleminha que tem na sua família, esse relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, essa insatisfação contínua do seu marido, essa insatisfação contínua da sua esposa, essa bituca aí,
Não apaga para você ver, se não vai incendiar tudo. Incendeia tudo. Ainda tem umas fazendas mais bem organizadas, o Moacir sabe bem disso, que trabalhou nessa área, né? Tem bombeiro. Você já viu os caminhões parar na beira da estrada? Tem fazenda que tem torre. Torre, a pessoa fica em cima da torre lá, com um binóculo, lá, olhando. Lá em São Manuel tem um caminhão-pipa que fica parado em um certo lugar lá. Tipo do bombeiro particular. No menor sentido, percebeu uma fumaça, vai e apaga. Mas ainda tem consequência. Menor, mas tem. Então é isso que eu quero que vocês registrem isso de uma maneira generalizada. Que quando a casa cai, queima tudo, foi um probleminha que foi uma bituca. E você achou que não ia acontecer nada. Hoje não acontece nada. Amanhã não acontece nada. O ano que vem não acontece nada. O outro ano nada. 10 anos lá. Por que você vê casamento com 30, 40 anos se desfazendo? Tem limite, gente. Leva a pessoa a desespero, a loucura. Fica impossível. Por quê? Porque ficou uma brecha. Uma insatisfação, uma carência, e aí veio a oportunidade. Aí, você tem que assumir a consequência. A mulher brigou com o marido. É uma historinha, né? Brigou com o marido. As mulheres bravas mesmo. Brigou com o marido. Ela saiu de manhã. Brigaram logo de manhã, né? Saiu lá, foi trabalhar, tal, que tem. E ela ficou brava mesmo. E voltando para casa, quando ele voltou à tarde, mas estava um chuvão danado. Ela trancou ele para fora. Só que não era a primeira vez que tinha feito isso. Já tinha um histórico. Presta atenção no histórico. Você vai no médico, você fala, doutor, eu tenho assim uma certa tontura. É a primeira vez? Você teve mais vezes? Tem alguém na sua família que tem isso? O moço foi fazer uma consulta no médico, que o médico entrou, olhou para ele e falou, nossa, você vem da família de diabético. Falou, doutor, mas só de olhar em mim assim? Não fiz nem exame de sangue ainda? Ele falou, você tem umas manchas no corpo, que você tem diabetes, né? Ele falou, tem diabetes. Então, mas essas manchas mostram que além de você ter, isso aí é hereditário, sua família também tem. Então tem histórico a coisa. Coisa tem histórico. E aquilo tinha um histórico. Dessa vez deixou ele para fora. Coitado, veio cansado, ficou molhado para fora. Ficou molhado, tudo ali e tal, tudo ali. Lógico, sempre tem uma pessoa caridosa, né? Ele tinha uma vizinha que conhecia bem a vida deles, né? Pô, coitado, fulano para fora, tudo molhado, vem para dentro, vem para cá. Ela acolheu ele lá, né? Ei, entra aí, fulano. Deixa eu pegar uma toalha aí. Deixa eu se enxugar. O que aconteceu? Vira para cá que eu enxugo suas costas. Bom, daí para frente você sabe o que aconteceu, né? Uma insatisfação, uma carência e uma oportunidade. Queda. Queda. Não brinque com isso. É como uma pessoa que vai atravessar um rio, presta atenção. A pessoa vai atravessar um rio, você tem que ter fôlego. Você se mete numa encrenca, você tem que ter fôlego. Você se mete numa discussão, você tem que ter fôlego. O que é fôlego? Atravessar o Tietezão aí, 200 metros. Bom,
Você tem que decidir o seguinte, hein? Porque a hora que você chegar na metade, é 100 para trás e 100 para frente. Isso é chamada zona da morte. Então é bom você calcular o fogo. Você entra num problema, você entra num mau relacionamento, principalmente conjugal de marido com mulher. Cara virada hoje, cara virada amanhã, um dorme de costas para cá, outro dorme de costas para lá. E você vai nadando, você vai nadando. Você tem fôlego, não? Cuidado, que o dia que você quiser voltar, consertar, você não tem mais fôlego para consertar. Isso quer dizer, o que você vai fazer para compensar tudo isso? Se a casa pegou fogo, você tem dinheiro para comprar uma nova? Tem dinheiro para consertar ela? Tem fôlego? Ou você vai em frente com esse pensamento seu, com essa birra, com essa mania, vai em frente e atravessa tudo. Aí chegou do outro lado, você vai arcar com as consequências. Aí eu quero voltar, também não tem fôlego para voltar mais. Então essa é questão de força. Força. Pessoa que tem força. Eu faço, eu desfaço, eu falo, comigo é assim. Mulher tratando o marido na ponta da chuteira, hoje, amanhã, hoje, amanhã, hoje, amanhã, hoje, amanhã, hoje, amanhã. Ei, seu marido é humano, hein? Sua esposa é humana, hein? Essa insatisfação, essa satisfação, essa insatisfação, essa insatisfação. Entendeu? A insatisfação gera carência, gera carência, gera carência, aí surge a oportunidade, aí a queda. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser o mês que vem, pode não ser o ano que vem, mas continua para você ver. A compensação vai ser oferecida. Aí vamos apurar a responsabilidade. Aí o moço fala assim, olha, o homem fala assim, olha, minha mulher caiu em adultério. Pela Bíblia, estou livre para casar. Pela Bíblia você está mesmo. No pé da letra, né? Mas vamos analisar seu caso. Por isso que uma pessoa, para casar, para ir para um casamento divorciado, tem que esperar o pastor liberar ele. Liberar. Eu não receberia um homem, por exemplo, de uma outra região, um moço da outra região, para casar na minha região, por exemplo, que se divorciou do lado de lá, sem saber a história dele, o que aconteceu, eu não casaria ele. Isso foi um destaque do encontro do pastor. O pastor não deve fazer isso, levar a coisa toda embrulhada. Então o que acontece? Você vai ter que apurar a responsabilidade. Tem casos que às vezes o marido está na igreja, a esposa não está nem na igreja. E acontece um fato assim, se houver condição, você tem que ir até naquela mulher, pedir para falar com ela. Mas eu nunca veio na igreja, eu posso conversar com você, o pastor quer falar com você. Não te conheço, eu só conheço você de nome, separou do seu marido, você poderia falar um pouquinho da sua vida? Quero ouvir você. Irmão, você achou que na letra aí, que a sua mulher adulterou, você podia casar, mas é o seguinte, não bota a mão no seu casamento não. Você foi um gerador de insatisfação. Surgiu carência, você não supriu. Surgiu oportunidade, você empurrou ela. Você empurrou ele. Se empurrou. Não é assim? O que você faz com uma árvore que está pendendo para um lado? Você empurra ou você escora? Você sabe que ela vai cair para aquele lado. O que você faz? Você escora. Você escora. Você escora. Você fica um pauzinho do lado dela, amarra ali ela, até que ela toma uma posição certa. Aí você pode tirar o pauzinho que não cai mais. Isso é o quê? Cuidado. Zelo. Justificativas? Tem demais. Se houve reportagem, porque o fulano está no Serasa, outro está no SPC, outro está devendo aqui, devendo ali, ele tem um monte de justificativa. Ele justifica, não, eu devo por causa disso, eu devo por causa disso, eu devo por causa disso, tudo bem, tudo justificativa. Só que tem uma coisa, tem que pagar.
A justificativa não anula. Não anula. Justificar por que o leite foi derramado? Não, porque sei que tem, porque eu fui lá, eu olhei, descuidei, eu fui ver a criança, eu sei que tem, porque eu fui fazer aquilo, tudo bem. Eu fui lá e tocou a campainha, eu fui no portão, sei que tem, que eu cheguei aqui, o leite derramou, tudo bem, tudo justificativa, o fogão está sujo. E aí? A justificativa não vai limpar o fogão. A justificativa, ela serve para amenizar a situação, um acerto, alguma coisa dessa maneira, né? Aí, esta insatisfação, em algum lugar que levou o pai de Mombrana a beber, isso traz um prejuízo, isso traz um desgaste. Você sabia que as suas noites mal dormidas não tem reposição? Você até pode dormir outro dia até 9 horas, 10 horas, mas não repõe. O sono perdido não é reposto. O corpo sofre o prejuízo. Não é como comida. Há um desgaste. Eu fiquei uma noite, 2 sem dormir, agora eu vou dormir 3. Você não vai dormir 3. O dano que tinha que fazer no seu corpo já fez, por causa da perda daquele sono, da noite mal dormida. Não tem retorno, é um desgaste. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. E se tratando de casamento, de relacionamento, meu irmão, minha irmã, cuidado com os desgastes que ocorrem, que depois não tem reposição mais. Tem coisas que não tem reposição. Tem administração. Cuidado. Cuidado com isso. Na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. No parágrafo 36, o profeta diz assim: eu tive essa semana lá embaixo no interior com uns amigos muito queridos. Eu pedi a algum deles à mesa ontem, quando estávamos comendo. Nós sempre nos assentemos ali ao redor e temos como que um pequeno estudo na Bíblia. Falamos a respeito do amor. E lá havia certa pessoa que me disse, ele disse, ele disse, eu creio que você é um anticristo. Cada experiência que uma mulher tinha, né? Eu disse, falou para o Mombrana, sentado junto, eu creio que você é um anticristo. Eu disse, se isto agradasse ao meu Senhor, isso é o que eu quereria ser. Isso para vocês entenderem o quanto o Mombrana cria na predestinação e na presciência. Então isso, irmãos, gera descanso, conforto. Em outras mensagens diz, se Deus me predestinou para ser um homem errado, eu quero ser um homem errado, só para se encaixar com a vontade de Deus. Não adianta você lutar contra. Eu desejo ser o que Ele deseja que eu seja. Agora, eu o amo. Ele diz, mesmo que Ele me mandasse para o inferno, de lá eu continuaria amando a Ele. E se Ele me mandasse para o inferno, eu continuaria amando. Se eu fosse com o mesmo espírito que eu tenho agora. Ele olhou para mim de uma maneira estranha. E eu vi 4 ou 5 deles lá, jovens esposas, boas mulheres. Eu sabia como aqueles rapazes amavam suas esposas.
Então eu lhes disse: aqui está a maneira de testar isto. Testar isto. Se a sua esposa, antes de vocês terem se casado, agora já é um assunto que abre um leque também para outras coisas. Se a sua esposa, antes de vocês terem casado, agora, você volta, você diz que esta vida de casado, você estava sonhando que você estava casado. Você, na realidade, não estava casado, mas você sonhou que estava casado, fazendo um quadro. Casado. E você acordou. Foi, falou isso com a sua namorada. Bom, quem sabe esse assunto aqui até pode ajudar quem fez a pergunta, né? Mas não estou te respondendo, não estou lendo aqui, mas se você está ouvindo. Então, se é solteiro, sonhou que estava casado com aquela moça. Era esposa dela. E você acordou. E foi e falou sobre isso com a sua namorada. E disse, a namorada: sabe, eu sonhei que estávamos casados. E tínhamos filhos. Estávamos vivendo felizes. Olha, tudo no sonho. Esperando pela vinda do Senhor e tudo mais. Então esta moça lhe diria: você sabe que eu amo outro homem mais do que eu amo você? Ninguém casa por sonho. Se casa por escolha e oração. Sonho? Você não casa por sonho seu. Muito menos por sonho das casamenteiras. Coitada, nós, graças a Deus, não temos isso no nosso meio, né? Mas lá no comecinho da mensagem tinha umas casamenteiras que viviam sonhando para os outros. Mas as denominações, você da Rádio Bandeirantes, vocês estão ouvindo aí, ó. Né? Esse mundo religioso aí fora tem muita irmã casamenteira, profetiza. Olha, irmão, o senhor me mostrou que você casou com aquele moço, o senhor me mostrou que casou com aquela moça. Tudo isto não é de Deus, isso é do diabo. Para casar Deus te deu escolha. Você escolhe, você ora. Você escolhe, você ora. Você imaginou essa moça, que esse moço chegar para a moça e dizer: não, sonhei com você, nós tínhamos filhos, nós estávamos vivendo, esperando o Senhor. Ela fala: mas eu não amo você. Talvez eu amo você como irmão e tal, mas eu amo mais outra pessoa. Não, isso não pode ser, porque o Senhor falou. Ué, o Senhor falou, eu tenho escolha. Esse Senhor que falou com você no sonho, também falou comigo, que eu tenho escolha. Eu digo sim ou não. O profeta diz: o moço escolhe. A moça diz sim ou não. Esse negócio de moça ficar correndo atrás de moço, está errado. Desvaloriza ela. Esse desespero para casar, né? O profeta diz: o moço escolhe. A moça diz sim ou não. Ele é o Isaac, ela é a Rebeca. É ele que vai atrás dela. Amém? Então, mas eu amo outro homem. Eu posso ser mais feliz com outro homem. Poderia você, do seu coração, amá-la o suficiente para dizê-la: que as bênçãos de Deus estejam sobre você, minha querida. Vá com outro homem. Agora, examine isso, cada um de vocês, homens ou mulheres. Bem, se o seu amor é correto, você faria aquilo, pois você estaria interessado em seu bem-estar. Foi o que eu falei para o moço. Eu amo. Gostaria que ele ficasse aqui, mas eu amo. Ele precisa ficar lá, ele vai ficar bem lá, feliz lá. Tanto que eu amo que eu quero ver ele lá. Você entendeu como é que é? Esse negócio de pastor ficar cercando mesmo. Agora, aqui está falando de solteiros. É isso que o profeta fala. Você ama tanto aquela moça? Amo. Entendeu? Aí o moço cria uma psicose. A moça cria uma psicose. Tem moça solteira hoje porque criou uma psicose.
lá atrás, se apaixonou pelo moço, ai, casou com outra, acabou. Era ele ou não era ninguém? Ah, que coisa esquisita. E outros apareceram, e outros apareceram, e outros apareceram. Não, era ele. Ah, então, está tudo errado. Casamento é escolha. Deus dá essa liberdade para o homem, para a mulher. Você está falando solteiros aqui. E você escolhe. Mas você que está namorando, ela diz para você, olha, eu amo você como irmão, você é um bom moço, mas não tenho o suficiente de amor para casamento. Eu amo tal irmão e assim. E diz, não, você tem que casar comigo agora. E coisa, eu até sonhei que você era minha esposa, os nossos filhos, aquele constrangimento, aquela pressão, aquele moço fica passando e WhatsApp, é e-mail, é isso, aquilo, e onde a moça está perseguindo a moça, e coisa e tal, e cerca daqui, cerca dali. A moça, você está empurrando mais para longe ainda. E a moça, a mesma coisa, agora você vai ter. Irmãos, em relação a casamento, não se conserta um erro com outro, hein? Eu tive uma experiência na minha família, lá atrás, vou contar uma historinha, lá atrás, bem lá atrás, faz muitos anos, eu era jovenzinho ainda, jovem, mas eu lembro, um primo meu, ele namorava com uma moça, e como os antigos diziam, né? Ele fez mar para a moça. Fez mar para a moça, tem que casar. Assim que eles falavam. Fez mar para filho de fulano, vai ter que casar agora. Eles falavam isso. Aquela honra. Não, fez mar para filho de fulano. Como que fez mar para filho de fulano? Ou ela fez mar para ele? Como é que é esse negócio? Que ignorância é essa? Vai ter que casar. E ele casou, não gostando da moça. Foi só uma experiência amorosa. A condição para o casamento, diz o profeta, é o amor. E ele foi consertar um erro com um erro pior, o casamento. Desgraçou a vida dele. O moço morreu cedo. Morreu cedo. Consequência de uma sequência de erros depois. Morreu, suspeito que foi até suicídio. Desgraçou a vida. Não se conserta um erro com outro erro. Se é um erro, tem que se pagar aquele erro, de uma forma. Mas casar, isso não é brincadeira não, gente. Nós temos a mensagem, nós temos que deixar a tradição. E tem muito disso no meio do povo da mensagem. Moça ficando aí apavorada. Namorou o moço por um tempo e o moço falou, não vamos casar. Ah, essa moça ficou doida. E o Consolador? E a predestinação? E aceitar a predestinação? Deus viu você casada com esse moço? Deus viu você casada com esse moço? Lembra da série Casamento e Divórcio? Casamento é uma revelação. E o profeta falou, como o batismo. Bem, então se ele realmente ama aquela moça, quer ver o bem dela. Vá, querido. Agora, examine isso, cada um de vocês, homem ou mulher. Vem? Bem, se o seu amor é correto, você faria aquilo, pois você estaria interessado em seu bem-estar. A esposa está interessada no bem-estar do marido. O marido está interessado no bem-estar da esposa. Lembra da regrinha do irmão Brana? Em primeiro, Deus. Depois, sua família. Depois, em terceiro, você.
A solteira cuida de viver para que agradar a Cristo, diz Paulo. E a casada vive para agradar o marido. Se tem marido vivo, cuide de agradar ele. Você está há quantos anos casado? 1? Cuide de agradar ele. Você está 5 anos casada? Cuide de agradar ele. Você está 10 anos casado? Cuide de agradar ele. Você está 20 anos casado? Cuide de agradar ele. 30 anos? Cuide de agradar ele. 40 anos? 50 anos? Cuide de agradar ele, porque você tem marido vivo. Vivo. Ele tem desejos, ele tem carência, tem necessidade. Não brinca não, hein? Aí é que está. Cuidado, o zelo. Você sabe que você poderá tê-la, você poderá viver com ela. Ela ser a sua esposa, ela será. Ela se casará contigo, mas ela não será feliz. No caso do moço que sonhou, que tinha casado com a moça, ia ter filhos, fez uma pressão religiosa na moça, ela cedeu, casou com ele. Não foi feliz. A outra vai chegando à idade, entendeu? Os 20 e tantos, vai ficando nervosa, e ele é assim, ele meio assim, então, mas eu vou casar, ele tem um bom emprego, tem isso, tudo bem, tá certo isso aí. Casa, né? Mas vai ter um vazio dentro dele que nunca vai ser preenchido. E se Deus não cuidar daquilo, o inimigo vai oferecer uma compensação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você fala, minha esposa, ela faz comida para mim. Se ela não fizer, você come no restaurante. Ela lava a minha roupa. Se ela não lavar, você manda alguém lavar para você lá fora, a lavadeira. Mas ela limpa a minha casa. Se ela não limpar a sua casa, você contrata uma faxineira. Mas tem coisa que tem que ser ela. Tem coisa que tem que ser ele. Não tenho como contratar o serviço. Vocês estão entendendo, não? A lei da compensação? Aí você vai nadando. Você vai nadando. Você vai nadando. Você vai nadando. Você tem fôlego, né? Então vai, tem fôlego. Vai brigando. Vai encrencando. Vai brigando. Vai encrencando. Você vai até no certo ponto. Você fala, acho que é bom eu parar, né? Agora você não tem fôlego mais para voltar. Marcou. Marcou. É como aquele filho que reclamava muito, queixava de tudo. O pai falou, meu filho, cada vez que você quer fazer uma crítica, você faz o seguinte, está vendo aquela tábua lá? Deu para ele um maço de prego, um martelo e uma tábua. No dia que você quer fazer uma crítica, vai lá e enfia um prego na tábua. Até você se libertar disso. Então ele queria fazer uma crítica, por exemplo, ele lá pegava um prego, pá, 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 na tábua. Passou um tempo, a tábua estava cheia de prego. Demorou um pouco de tempo, não sei se foi meses, foi ano, mas você sabe que o moço ficou liberto das críticas? Falou, pai, a coisa funcionou. Estou liberto disso, Deus mudou minha vida. Falou, então filho, vai agora, arranca todos os pregos. Arrancou todos os pregos. Falou, pois é, filho, você foi liberto. Você colocou o prego e tirou o prego, mas não se esqueça que você deixou marca, tá? Você deixou marca nas pessoas. Você deixou marca no seu marido, marca na sua esposa. Ficou marca. Ficou marca. Não é assim? Você faz um corte, o médico costura, fica uma cicatriz, queloide que fala, né? Aquele vergão, né? Não tem mais nada. O braço funciona, tudo funciona, que é uma maravilha, né? Mas em um dado momento você vê
É, bem, você lembra aquela vez que nós brigamos? Foi eu que dei essa facada aí. Não está sangrando mais. Quase que eu perdi o nervo, não é bem? Pois é, quase que você perdeu o braço. Graças a Deus, não é bem? Ficou a sua marca aqui, ó. Para tirar aquela marca, só Jesus Cristo. Só o sangue de Jesus Cristo. Tem que ser um cirurgião plástico muito bom para tirar aquilo, costurar, fazer sumir aquilo, se olhar não vê nada. E o tempo para se encarregar daquilo. Por isso que existem casamentos neuróticos. Então, se essa moça casasse com esse moço, porque ele fez uma pressão religiosa nela, não, o senhor mostrou no sonho. E ela assim, né? Se o senhor mostrou, então, então tem que ser nós mesmo, né, e tal. Não, profeta, não, você tem profeta, irmã. O profeta falou que é escolha, não é sonho, não. Ela não será feliz. Ela estaria mais feliz. Então, se você ama, então você deseja que ela seja feliz. Portanto, seja qual for a vontade de Deus, deixe que a vontade de Deus seja feita, estando eu alegre com isto ou não. Eu desejo viver tal modo que se ele agrade, de tal modo que ele se agrade do que eu faço. Não é do que as pessoas fazem para mim. Nós temos que viver uma vida que Deus se alegre com aquilo que eu faço. Portanto, examine seu objetivo, seu motivo atrás disso. Você sabe que você ama a Deus ou não? Qual é o motivo e objetivo por trás disso? Disso. Esse disso você coloca aí na sua vida, né? Qual é o motivo e objetivo por detrás disso? Não vou ficar aqui debulhando assunto. Esse disso aí. Qual é o motivo e objetivo por trás disso? Você pode dizer que é por causa disso, mas Deus sabe qual é o real disso. O que seria se eu dissesse, você tem servido, mas eu vou te lançar fora? Deus dissesse, você me tem servido, eu vou te lançar fora. Eu te amo de qualquer maneira. Você me serviu tanto tempo, William Branham, eu vou te jogar fora. Eu amo o Senhor do mesmo jeito. Portanto, se as igrejas vissem isso, olha aí, o desejo e o clamor do irmão Branham. Se as igrejas vissem isto e pudesse crer nisto, desta maneira, não seria um tentando empurrar o companheiro para fora quando ele estivesse correndo com a bola. Falando de um jogo, comparando. É o futebol americano, né? Pega a bola e sai correndo com ela na mão. Eu estaria protegendo o outro. Está falando de casamento ainda. Está ligado? Protegendo o outro. Quem é que protege a esposa? Marido. Quem é que protege o marido? A esposa. Ô bem, você está assim meio resfriado, assim, tá? Vem cá, fazer um chazinho para você. Faz um chazinho para ele, ali e tal. O que ela quer fazer? Proteger ele de pegar uma gripe. Está protegendo ele. Está protegendo ele de um mal. Protegendo ela de um mal. Um estaria protegendo o outro, quando o verdadeiro e real motivo e objetivo
Não seria um tentando dizer, eu também tenho isto, eu sou isto. Vem, Deus não pode usar o homem. Há tantas personificações que seguem isto. E isto é Satanás. E as pessoas não podem ver isto. Eles estão tentando tirar a bola de alguém para quem foi dada. Deixe Deus levantar um certo ministério e observe quantos vão atrás daquilo. Vem. Agora, o amor genuíno para com Deus. Não importa que parte eu seja, Senhor. Se eu somente posso dizer uma palavra por isto para protegê-la. Deixe-me fazer isto, vem? Essa é a mesma coisa que queria a respeito de sua esposa. Se você realmente a ama, não é um amor filho, é um amor ágape, um amor genuíno. Se ela pudesse viver com alguém mais feliz, você não está casado agora. Tá falando, voltando naquele quadro, né? Quem não está casado agora. Naturalmente, você não pode. E por falar nisso, as pessoas que ouvem estas fitas, aí já vai responder um pouco também aquilo que eu falei da pergunta. As pessoas que ouvem essas fitas, muitos as enviam e dizem, por que em casamento e divórcio você disse isto e aquilo? Eu disse aquilo tantas vezes. Estas fitas vão somente. Estou falando à minha congregação, irmã. Bom, pastor Oscar, mas então, se o irmão Brana pregou casamento e divórcio lá no Tabernáculo Brana, nós estudamos essa mensagem aqui, deu umas 15 ou mais, 19 escolas dominicais, casamento, divórcio e mais, quase todas as mensagens agregadas a esse assunto. Mas era para nós também? Sim. Porque todos nós somos convertidos do irmão Brana. Somos da igreja dele. Amém? Eu sou só um mensageiro do mensageiro. Eu sou um auxiliar. Só isso. Então o assunto é conosco. Nos pertence. Estou falando à minha congregação. Irmão, eu não sou responsável pelo que Deus te dá para pastorear. Eu sou responsável pelo tipo de alimento que dou a essas pessoas. Agora, você é um pastor, você está dizendo que Deus está dando alguma coisa para você pastorear, falar e pregar, isso é problema seu. Isso aqui é para a minha igreja, para a minha congregação. Isto é somente para este tabernáculo. Amém? Vem? Agora, se as pessoas desejam ouvir as fitas, isso é com elas. Mas estou falando ao que Deus tem me dado. Foram os seus pecados que foram omitidos. Alguém escreveu e disse, bem, tenho feito isso, tenho feito aquilo, você disse que nossos pecados, eu não disse aquilo. Eu disse, veja nisto é somente para essas pessoas bem aqui, para as pessoas aqui no tabernáculo, o meu próprio rebanho. E nós estamos incluídos nisso, amém? Agora, se as pessoas querem comida híbrida e se empanturram lá fora, você tenha uma revelação de Deus e faça o que Deus lhe disser para fazer. Quer se empanturrar com coisa do mundo? Esse é problema seu, mas aqui não. Por isso que ele disse para o tabernáculo dele.
Por isso que ele disse para o povo dele, por isso que ele disse para o rebanho dele, por isso que ele disse para os ministros dele: diga só o que o mensageiro disse, fique com aquilo que estão nas fitas, não interprete nada. Isso é para a minha igreja, isso é para o meu tabernáculo, isso é para o meu rebanho. E eu, vocês, pela graça, nós cremos que pertencemos a isso, amém? Você crê? Lá fora é outro assunto. Nós estamos comendo, bebendo da palavra. Nós estamos colocando comida no coxo. Quem tem fome, quem tem sede, venha. Venha. Então, faça o que Deus lhe diz para fazer. As denominações, os ismos, o Senhor falou, faça o que se o Senhor te mandou. O irmão chegou para o profeta e falou assim: irmão Branham, Deus me mandou eu ir para a África numa missão, o que o senhor acha? Falou: eu? O que eu vou achar o quê? Deus te mandou, vai. Pastor Ricardo, eu orei a Deus, tal, tudo, e Deus deu um sinal, falou comigo e tal, a respeito daquela moça, daquele moço, e a gente casar e tal. Deus falou com você, irmão? Se Deus falou com você, como é que eu vou dizer para você não casar com o moço, com a moça? Deus falou para você casar? A questão é essa: foi Deus? Mas como que eu vou saber que foi Deus? Examine a Bíblia e a mensagem. Se o seu sonho, a sua visão, o seu sinal, pastor, eu orei, saí para fora, começou a chacoalhar as folhas da bananeira e tal, era um sinal que era para mim acontecer. Bom, então, se o sinal era esse, chacoalhar a folha da bananeira. Porque a pessoa, quando a pessoa está buscando uma aprovação para o desejo dele, que já está instalado, não tem pregação que muda mais. Porque tudo que ele vai ver vai ser para vindicar aquilo, que já está na pessoa. Aí eu lembro do caso da historinha do pastor assim, do irmão que queria casar e fez uma relação de 10 moças, e foi para o altar e foi orar: Senhor Deus, que está essas 10 jovens, que eu separei, qual delas pode ser minha esposa? Tinha que ser uma das 10. E se não tivesse entre as 10? Então a pessoa já coloca um desejo no coração, já está lá, eu vou fazer aquilo. Agora eu só estou fazendo um jogo de cena. Não, eu orei e tal, você veja, eu orei e tal, tudo, mas lá dentro já está decidido. Decidiu já. Se você está esperando numa resposta do Senhor, não decida nada, não seja hipócrita. Não decida nada. Nem para ir, nem para vir, nem para fazer, nem para fazer. Só ora a Deus e espera. Aí sim. Veja. Então você faz do jeito que você quer fazer, diz o profeta, e eu farei a mesma coisa. Mas essas mensagens são para esta igreja. Você crê que faz parte desta igreja? Então é para nós. Amém? Vamos ficar de pé? Queria entrar um pouco nessa mensagem. Deus guarda a sua palavra a 2, né? Mas fica para a próxima escola. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, abençoa-nos nesta manhã, os nossos ouvintes também da Rádio Clube de Bauru. Abençoe suas vidas, seus familiares. Nós aqui nas igrejas conectadas, Ourinhos, Óleo, Bauru, Lençóis Paulista, Botucatu, Santa Cruz de Rio Pardo e as demais famílias espalhadas no Brasil, no exterior. Deus, que essas palavras possam ser confirmadas, que nós possamos ser conscientizados das nossas obrigações, dos papéis que nós temos que representar na nossa vida, como solteiros, como casados, como membros da igreja, membros do corpo de Cristo, como membros desta mensagem. Nós temos que aprender a nos comportar como membros do Tabernáculo Branham. Membros convertidos do irmão Branham.
Nós temos que aprender a nos comportar assim. Todos desta era são convertidos deles, dessa mensagem. Nós temos que entender isso aí, tirar o homem da frente, tomar Cristo em sua palavra. Senhor, nesta hora nós oramos, para que o Senhor socorra cada necessitado, ampare cada pessoa desamparada, sare cada pessoa enferma nesta hora. Coloque, Senhor Deus, de pé o caído, ilumine a vida de cada pessoa. Ó Deus, ajude os casais, os recém-casados, os que já estão há anos casados e aqueles que já estão no fim da vida, Senhor, já velhos, tantos anos casados. Enquanto eles estiverem vivos, haverá um inimigo tentando destruir e há um Cristo tentando, nos ajudando, nos proteger. Senhor, abençoe a cada um de nós, abençoe nosso retorno, abençoe o culto da noite. Nós pedimos tudo isto em nome de Jesus Cristo, agradecemos. Amém, Senhor. Vamos dizer amém? Vire para o seu irmão, para a sua irmã, diga: Deus te abençoe, Deus abençoe. Só um minutinho, irmãos, só um minutinho. Nós não fizemos a leitura, né, da Bíblia. Só um minutinho vocês aí. Eu ia entrar no outro assunto, foi bem lembrado pelo nosso diácono, né? Mas a escritura ainda é da escola dominical anterior. Só quero ler Apocalipse 22. Como eu ia entrar na outra mensagem e ia fazer a leitura, mas ficou para depois. Apocalipse 22, 18. E o 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Amém? Queremos ficar com aquilo que está no livro. Amém? Deus te abençoe. Um bom retorno. Deus abençoe vocês ainda pela internet, aí em Cornélio Procópio, irmão Ayrton, irmã Vera Meneguim, irmão João e família em Agudos, também irmão Denilson e família, Ibirarema, irmã Débora e Michele, Lençóis Paulista, irmão Rubens, irmã Dileio, Davi, Piraju, irmão Salvador, irmã Neuza, São Manuel, irmão José Ferreira e família, Tremembé, irmão Onofre Nogueira e família. Deus abençoe.